Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu desejo que você esteja bem. No vídeo de hoje teremos uma leitura intuitiva que será com base em uma pedra dos 7 chakras. É uma leitura intuitiva para o coletivo, atemporal. Então, se ela não ressoar com o seu momento de vida, pode jogar para o universo, porque provavelmente falará com outro grupo de pessoas. Por isso, tenha discernimento e sabedoria para escutar essa mensagem. Bom, mas se de alguma forma fizer sentido para você e te ajudar esta mensagem, eu peço para que você venha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos começar. Te desejo uma boa sorte. Espiritualidade, por favor, sobre o que vocês gostariam de falar? Qual será o assunto? Aqui nós temos um quartzo verde. Essa é uma pedra do chakra cardíaco. Corações, emoções, sentimentos. Falaremos sobre isso, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre amor próprio, sobre cuidado, autocuidado, autoamor, compaixão, perdão, fraternidade, afeto. Também podemos falar sobre raiva, tristeza, angústia, enfim, emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos que todo e qualquer ser humano pode presenciar ao longo da vida. Vou deixar as outras pedras aqui. Então vamos lá. Falaremos sobre o chakra cardíaco. Chakra cardíaco em desequilíbrio pode trazer uma sensação de angústia muito grande, muita tristeza, insatisfação emocional, imaturidade para lidar com as emoções. Podemos falar também sobre acúmulo de mágoa, de raiva, acúmulo de tristeza. Em alguns casos, podemos falar sim de questões de um processo depressivo. E aí, em desequilíbrio com relação ao corpo físico, pode afetar braços, mãos, coração, pulmão. E é isso. Muito mais, né? Mas, resumidamente, é isso. Vamos lá. O que iremos falar? Qual a mensagem, espiritualidade, por favor? Qual a mensagem? Qual a mensagem, por favor? Pra quem ressoar com essa mensagem, com essa leitura. Muitas cartas. Por favor. Qual a mensagem, por favor? Qual a mensagem, por favor? Quis virar, eu vou aceitar, porque quis virar essa carta 2 vezes. Um rei de pergaminhos. O que mais? O que mais? Arcanjo Rafael, que fala do cardíaco. Obrigada. Obrigada, Arcanjo Rafael. Obrigada, meu Senhor. Estou toda arrepiada neste momento. O que mais? O que mais, por favor? 2 mundos. Quanto verde. Quanto verde. Aqui estamos comunicando com alguém que precisa de cura.
o Divino Curador. E aqui as areias do tempo. Nossa, eu tô muito arrepiada neste exato momento. Bom, estou me comunicando com uma pessoa que precisa de cura, mais especificamente cura cardíaca, cura nas emoções. Isso que eu quis dizer, porque o cardíaco, o chakra cardíaco fala das emoções. E aqui nós temos Arcanjo Rafael trazendo a cura que você precisa para suas emoções. Mas, obviamente, você precisa trabalhar isso, porque eu estou me comunicando com uma pessoa que está em uma ambivalência, vivendo uma ambivalência de emoções muito grande, no sentido de altos e baixos, muito grandes. E mais especificamente porque, isso é uma mensagem mais específica, porque você pode estar se sentindo dividido entre dois mundos. Entre talvez seguir a sua razão, a sua emoção, em alguma situação mais específica da sua vida, ou entre dois mundos no sentido de sempre vivi algo específico, mas agora quero mudar e trazer a diferença. E isso tá trazendo uma estabilidade nas emoções e uma sensação de tristeza, de angústia muito grande e um medo muito grande. Então aqui nós temos a presença da espiritualidade, mais especificamente de Arcanjo Rafael, para te ajudar no seu processo de curar as suas emoções. E obviamente aqui, quando eu já abro com o Rei de Pergaminhos, eu tenho algumas perspectivas e uma delas eu posso sim estar me comunicando com uma pessoa que já está em um processo terapêutico, de psicoterapia mais especificamente que eu tô falando. Então se você faz psicoterapia, é como se daqui pra frente você tivesse uma melhora muito significativa com relação ao seu processo, para lidar melhor com as suas emoções. Se você já vem trabalhando isso, mais especificamente há 8 meses, ou desde agosto do ano passado, se você já vem trabalhando nesse seu processo, isso é só um detalhe, essa questão, né? Aqui nós temos Arcanjo Rafael marcando a presença na sua vida e também, obviamente, no seu processo relacionado à ciência, com a ajuda do profissional psicólogo, para que você venha ter a sua melhora. E, obviamente, com a sua própria ajuda, né? Porque o processo psicoterapêutico, ele diz respeito, obviamente, também ao tanto que você se implica na sua análise, na sua terapia, né? Ao quanto que você está disposto a trabalhar a sua cura. Porque muitas pessoas acreditam que existem curas milagrosas, mas a cura, ela se encontra. Obviamente, nós temos profissionais e pessoas que podem nos ajudar ao longo do caminho, pessoas que podem facilitar o nosso processo, pessoas capacitadas para isso, mas a maior diferença é você também se implicar no seu processo, é você querer trabalhar a sua cura, é você estar disposto a não ser resistente e deixar de lado um pouco a sua resistência para então se implicar no seu processo. E assim que o seu processo começa a fluir, é você conseguir analisar melhor o que você está passando, é você se despertar para o que você está passando, para que você venha romper os ciclos de questões que você vem reprimindo na vida. Então, obviamente, o nosso processo de cura, nós somos os maiores protagonistas da nossa cura. Nós temos sim pessoas que nos ajudam ao longo da vida, mas somente nós mesmos não somente, né, mas nós mesmos temos esse papel primordial de trabalhar a nossa cura, de trabalhar o nosso processo. Quando a gente começa a ter um entendimento maior daquilo que acontece com a gente, uma inteligência emocional maior. Então aqui eu posso estar me comunicando com uma pessoa que está tendo a ajuda de um psicólogo, né, para reconhecer sobre as suas emoções, para aprender mais sobre a questão da inteligência emocional. Eu posso até estar me comunicando com pessoas que vêm buscando mais o seu processo de autoconhecimento e até mesmo sobre a inteligência emocional, né, para trabalhar mais o seu processo. E, obviamente, aqui quando vem para mim a carta no fundo do deck, as areias do tempo. As areias do tempo para mim fala de tudo que demanda tempo. E isso não é exatamente isso. Corra para as colinas bem longe, no topo de uma montanha, para quem quiser vender para você algo que seja instantâneo e
assim, tipo, instantâneo, sabe? Então, assim, um exemplo, eu estou passando por um processo muito delicado na minha vida e encontrei uma pessoa que fala assim, olha, aqui está a cura para sua questão. Não é assim que funciona. Tudo demanda tempo. E, obviamente, você passar por um processo muito difícil na sua vida para que você venha. Se a gente fala, por exemplo, de questões traumáticas, sabe, de questões muito profundas e inconscientes que estão lá a nível da sua infância, você poder elaborar isso e passar por isso, óbvio, diz sim muito sobre o tanto da sua resistência no seu próprio processo que você tá de psicoterapia com o seu psicólogo, mas diz muito sobre uma questão que demanda tempo. Demanda tempo. Nós temos, assim, sabe, muitos profissionais dentro da própria psicologia, tem a questão da psicoterapia breve, que vai focar num assunto mais específico, mas ainda assim é algo que demanda tempo. Não é assim, por exemplo, você fez uma sessão de terapia com o seu psicólogo 2 vezes. Você fez lá 2 sessões, aí você já sai falando que não adiantou nada e que não melhorou. Mas por quê? Você está implicado no seu processo? Você está disposto a reviver muitas questões que você já tinha engavetado? Você está disposto a revirar as suas emoções, a ter acesso a questões inconscientes muito profundas que fazem você ter uma ambivalência emocional, porque vão mexer com os seus sentimentos? Talvez vai despertar em você raiva, angústia, tristeza. Vai fazer com que você talvez fique em um processo de solidão maior, de solitude, de reclusão, para que você venha trabalhar o seu processo, analisar, ter que romper com relações que já não servem mais para sua vida, que trazem um desconforto para suas emoções, que trazem sofrimento. Isso tudo é muito profundo, isso tudo demanda muito tempo, muito tempo. Então, assim, e obviamente, essa questão do tempo é uma coisa particular para cada um. Algumas pessoas vão fazer um ano de um processo ali da análise delas, da terapia delas, e já vai ter uma melhora significativa. Outras vão passar ali por 5, 6 anos e talvez só lá na frente que elas vão se despertar para alguma questão. Por quê? Porque isso também diz respeito à resistência que elas têm de se implicarem no próprio processo delas. Então, eu posso estar me comunicando com alguém que já está nesse processo. Agora, numa outra perspectiva, eu posso estar me comunicando com alguém que está passando por uma dificuldade muito grande na vida e, mais especificamente, eu não sei sobre que âmbito da vida que é, porque aqui eu não tenho... Eu tenho algo que me conduz a dizer que é uma questão mais em âmbito familiar, mas você pode abranger isso para todas as áreas da sua vida de relacionamentos. E agora decidiu deixar as emoções de lado e está extremamente mental e racional, como uma postura de rei de espadas, sabe? E isso não apetece o seu coração ter essa postura. Em alguns momentos da vida a gente precisa, obviamente, ser racional, a gente precisa sim trabalhar mais com a razão, mas ser somente assim como um modo de defesa das suas emoções, se em algum momento você já foi muito magoado, muito traído, se você já passou por um sofrimento muito grande e agora você está assim, você está jogando para fora todas as suas emoções, mas como um modo de camuflar os seus sentimentos para que o outro não te perceba como frágil, se em algum momento essa sua fragilidade foi exposta e o outro fez você se sentir mal, aqui nós temos uma mensagem de Arcanjo Rafael para que você venha curar estas questões em si e voltar a reconhecer que as suas emoções são sim válidas, que tudo bem você demonstrar seu afeto. Se em algum momento, quando você demonstrou seu afeto, o outro fez você se sentir mal, e aí agora você está com essa postura, não tem nada de errado você estar com uma postura mais racional, cortando tudo e todos. Mas até nisso a gente precisa de um equilíbrio. Porque é importante você fazer uma análise se essa racionalidade é muito grande, e obviamente isso depende de pessoas para pessoas, sabe? Você fazer isso com alguém que já te fez sofrer muito é uma coisa, mas você agir assim com todas as pessoas, aí você precisa analisar na sua vida se isso não é somente um mecanismo de defesa que você está criando no seu processo para que você não venha a se relacionar afetivamente com as pessoas. E assim, se relacionar afetivamente, eu não tô falando especificamente em âmbito amoroso, eu tô falando sobre amizades, eu tô falando sobre tudo na vida. Então assim, você não querer
se relacionar é uma questão, isso é uma questão. Agora, você utilizar dessa postura mais como um mecanismo de defesa inconsciente da sua parte, para que você venha se proteger para não sofrer novamente, aí isso é uma outra coisa, aí é exatamente isso que precisa ser analisado dentro de você. O que é o que, entendeu? O que é o que? Tipo, mas assim, o que eu quis dizer, o que é uma coisa e o que é outra, sabe? É você saber distinguir, sabe, uma coisa da outra. E assim, nós temos uma outra questão, né? Se você tá passando por essa questão mais específica de um desequilíbrio emocional muito grande e você ainda não, assim, de talvez essas questões mesmo que eu mencionei de um sofrimento, aqui o convite, se você não está em processo de terapia, que você venha buscar um psicólogo, um profissional adequado para te atender, né, para te ajudar nesse processo. Isso com relação à medicina, com relação à ciência. Agora, com relação à espiritualidade, nós temos um convite para que, se você nunca se conectou com o Arcanjo Rafael, você pode se conectar com ele para pedir orientação dele para te ajudar a trabalhar esses processos, a trabalhar o processo especificamente do perdão, se você precisa perdoar alguma figura na sua vida. E aqui eu posso estar me referindo mais especificamente a uma figura paterna. Se você precisa liberar o perdão para alguma figura paterna na sua vida, ou para um homem especificamente, seja um relacionamento, é para que você venha trabalhar isso dentro de si. Você pode pedir orientação para o Arcanjo Rafael, para ele te conduzir neste processo. Agora, se você já está em um processo, trabalhando, né, com um profissional da área da saúde e tudo mais, a espiritualidade está te convidando a buscar meios de terapias integrativas para trabalhar. Aqui eu tenho o Arcanjo Rafael, Dois Mundos com o Divino Curador. O Dois Mundos pode também falar para mim, eu interpreto dessa forma aqui na minha intuição, vindo a mensagem da espiritualidade, no sentido de você também buscar as diferenças, né? Então, por exemplo, o mundo da ciência vai tratar de uma forma, o mundo espiritual vai te ajudar de uma outra forma. E eles são complementos na nossa vida. Então, com pessoas confiáveis, obviamente, se você, né, conhece pessoas que trabalham com as terapias integrativas, então que você possa buscar, né? Você pode buscar o Reiki. O Reiki ajuda muito, muito nesse processo das questões também emocionais, como uma forma integrativa para complementar o seu processo de saúde, sabe? Para que você venha... Porque o Reiki, ele traz muito essa questão do processo do cuidado, sabe? Então, para que você possa se abrir para buscar as terapias integrativas. Então, nós temos o Reiki, nós temos também, de terapias integrativas, o yoga, a meditação, temos a biodança, que é uma terapia integrativa incrível, 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 e poucas pessoas conhecem sobre a biodança. E ela trabalha muito com o corpo, sabe? E pessoas que estão passando por uma questão emocional, mais especificamente, é muito importante trabalhar o corpo, trabalhar o movimento do corpo. Nossa, eu super indico, assim, agora mais especificamente falando, que me veio essa mensagem, né, sobre você buscar outros profissionais, e mais especificamente, assim, também das terapias integrativas que possam te ajudar. Me veio essa questão da biodança, né? Nossa, a biodança, eu já fiz biodança por um tempo e foi muito, muito, muito significativo na minha vida. Então, assim, é uma terapia que eu recomendo muito. E o Reiki, obviamente, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou reikiana, né? Então, assim, eu posso te indicar o Reiki, das terapias integrativas, o yoga, a biodança. Nunca participei, mas temos também a arte-terapia, eu acho que é vista como uma terapia integrativa. Nunca fiz também, mas acho que não é reconhecido como terapia integrativa. Mas a apometria, tem a apometria também, que é mais um tratamento mais voltado para o espiritual. Mas eu não tenho propriedade nenhuma para falar, mas eu sei que, assim, muitas pessoas já me falaram que é muito interessante. E, obviamente, trabalhar a sua espiritualidade, né? Como eu mencionei aqui, que foi trazido o Arcanjo Rafael, né? Trabalhar a sua conexão com o que você acredita, com o seu anjo da guarda, se aproximar mais da sua espiritualidade neste momento desafiador.
enfim, abrir a sua mente para expandir que nós temos a ciência e nós temos a espiritualidade. E esse assunto é muito delicado. Muito delicado, mas eu acredito que vai chegar um determinado ponto em que o ser humano no mundo, não tô falando de uma cultura, não tô falando de uma sociedade, eu tô falando do mundo. O ser humano, ele vai ser convidado a olhar para o mundo espiritual, porque nós, espiritualmente falando, nós estamos passando por uma transição, né? Agora nós estamos aí já entrando na era de Aquário, nós já não estamos mais na era de Peixes e numa outra visão, já estamos em transição para o mundo regenerado, isso uma visão espírita kardecista. Então, nós teremos mudanças futuramente. Nós já estamos tendo, mas ainda tá assim, devagarzinho. Entre aspas, né? Não tá tanto assim, mas algumas mudanças elas estão um pouco mais... Elas estão acontecendo, mas não estão tão grandes assim a ponto das pessoas às vezes pararem para olhar. Mas acredito que vai chegar um momento no mundo em que o ser humano será convidado e convocado, na verdade, a olhar para a espiritualidade de uma forma diferente e a não negligenciar esse aspecto da vida. Assim como hoje nós já temos um avanço muito grande com relação às emoções, porque, por exemplo, se a gente pensa na profissão como a psiquiatria e a psicologia, elas eram vistas como um grande tabu na sociedade, né? Não é à toa que nós temos toda a história da Nise da Silveira com os manicômios, enfim, que não é essa palavra que se utiliza mais, né? Mas os hospitais psiquiátricos, né? Mas por que era utilizado assim? Porque lá atrás era visto como esse grande preconceito, eram as pessoas que eram, entre aspas, marginalizadas, porque era dessa forma que era visto. Mas hoje, que ótimo, maravilha, que nós temos um grande progresso na sociedade para que o ser humano passe a olhar essas profissões como uma outra perspectiva, né? O psicólogo, ele não é somente para quem está em um sofrimento, o psicólogo ele vai te orientar na busca do seu autoconhecimento, no seu processo. A psiquiatria, ela visa trabalhar com a questão do medicamento para uma pessoa que já está com desequilíbrio neurobiológico, mas ainda assim, hoje em dia, o ser humano está vivendo um processo de ansiedade muito grande. Então, muitas vezes, algumas pessoas precisam recorrer aos medicamentos. E tudo bem também, não tem problema nenhum. Isso não é considerado nenhum problema na sociedade. Mas, assim como nós estamos tendo um grande avanço para olhar para a questão emocional e desmistificar estas profissões, aqui a mensagem, não a mensagem, mas eu sinto um peso positivo da espiritualidade, como se de um tempo daqui para frente nós iremos olhar para o mundo espiritual de uma outra forma. Então, assim como em um determinado tempo da vida, o ser humano olhou muito para a espiritualidade, lá nos primórdios, né? Se a gente voltar lá nas nossas origens. Aí depois começou a medicina, olhando para o corpo físico. Hoje, o corpo emocional já é muito mais bem visto, ainda tem muito mais a progredir, mas o espiritual, ele foi deixado de lado, num aspecto amplo do mundo. Então, é exatamente essa questão que nós iremos ter daqui para frente, uma convocação pra gente olhar para nossa espiritualidade, porque o ser humano, ele deixou de lado esse contato, ele deixou de lado essa visão, ele deixou de lado esse cuidado, como se fosse somente o físico. Por quê? Porque isso diz a matéria. É a separação dos dois mundos, a matéria com o espiritual. E o nosso maior objetivo neste plano, aqui encarnados, é conseguir equilibrar os dois. E é exatamente por isso que estamos vivendo tantos desequilíbrios, porque se deixou de olhar para algo que também é importante de ser olhado. Então, coisa aqui. Então, enfim, né? É muito importante isso. Aqui a morte é você ressignificar, é você... Ela fala muito sobre morte e renascimento, né? É você ressignificar e com uma visão diferente como que deve ser olhado a saúde, especialmente emocional também, do ser humano. Porque, gente, é muito claro
Quando o nosso corpo emocional não está bom, quando o nosso corpo mental não está bom, de alguma forma pode desequilibrar o nosso corpo físico. Mas muitas vezes isso já começa no plano astral, no plano espiritual. Só que como nós não percebemos dessa forma, porque o ser humano deixou esta visão de lado pela dificuldade de agregar, de acompanhar estudos da ciência com espiritualidade, enfim. Isso foi se... Como que é a melhor palavra? Mas foi se desintegrando, sabe? Como se não fosse importante. Então é aquilo também, não é só o emocional que é importante, o físico também é importante. Não é só o espiritual que é importante, o emocional e o físico também é importante. O energético, né? Então, assim, é o nosso desafio de conseguir agregar todos esses cuidados na nossa vida. E trazer um olhar diferente, né? Para como que o ser humano, como que você vem lidando com as suas emoções. E, obviamente, quem ainda não está desperto não vai enxergar dessa forma. Por isso que é um assunto tão delicado e eu tenho um cuidado muito grande para falar sobre isso neste vídeo, para que as pessoas não interpretem a minha fala de uma forma errada. Porque muitas vezes, quando a gente se fala de espiritualidade no quesito do cuidado do ser humano, as pessoas elas tendem a trazer uma compreensão extremamente deturpada e errônea para essa fala, como se quem trabalha com a espiritualidade prezasse só e enxergasse tudo como só espiritual, e não é dessa forma. Não é dessa forma, pelo menos não é o que eu quero trazer neste vídeo, porque não é a mensagem que a espiritualidade traz. Eles falam exatamente que nós estamos vivendo a vida material e terrena, por isso que nós precisamos olhar para todas as áreas, mas a questão é não negligenciar essa área específica. Eu até esqueci se eu tinha cortado, mas enfim. Qual a mensagem? Um complemento, por favor, para esta mensagem. Qual complemento, por favor? Nossa, eu tirei só com um cavaleiro de espadas. Muito mental, né? Muito mental. Uma rainha de ouros. Ai, muitas cartas. Aqui nós temos um outro convite, se você se identificar com essa mensagem, né, de estar passando por um desequilíbrio no teu chakra cardíaco, que você venha estar em meio à natureza, com animais. Essa rainha de ouros, ela tá aqui na natureza, né? Ela tá com vários gatinhos aqui rodeados dela, olha. E ela caiu pra mim embaixo do arcanjo Rafael. Então é como se você pudesse trazer uma vitalidade maior para o seu chakra cardíaco, ajudar na sua cura das suas emoções, você estar com natureza, com animais, com crianças. Crianças podem ajudar a gente a se curar. E aqui, se você de fato tem vontade, ou mesmo que você nunca tenha passado pela sua mente, mas de buscar uma terapia integrativa para te ajudar nesse processo, é muito importante. E o convite é para que você venha sim. O Cavaleiro de Espadas aqui buscando, cruzando aqui para mim, que você venha sim buscar uma terapia integrativa para te ajudar nesse processo. E se você não se encontra em um processo psicoterapêutico, que você assim o busque, né? Você busca a sua ajuda. O que mais? Nossa, muitas. Por favor, o que mais? Um pajem de espadas. O que mais? Com uma rainha de
uma rainha de copas e um pajem de copas. O que eu ia falar antes de ter caído a rainha de copas com o pajem de copas? E no fundo aqui um 5 de copas. O que eu ia falar, né? Sobre uma pessoa que tá extremamente mental no momento. Muito mental. Porque aqui eu só tinha tido até agora cartas de espadas e a rainha de ouros, né? Que é mais voltada pra vida prática. Então, assim, se você se encontra agora mais voltado ou mais voltada pra matéria, é exatamente que você venha trabalhar as suas emoções e a sua espiritualidade. Talvez, sei lá, só focando no corpo físico. Agora que eu tenho uma outra mensagem mais específica, se você tá passando por este processo de desequilíbrio no seu chakra cardíaco, nas suas emoções, isso que eu quis dizer sobre as suas emoções, é como se houvesse a entrada de uma pessoa na sua vida que trabalha. Eu ia falar na área médica, mas eu não sinto que é isso. Eu sinto que é alguém, porque veio pra mim aqui com o Divino Curador e essa carta ela é espiritual. Eu sinto que é mais alguém que trabalha com a espiritualidade para te ajudar ou talvez a te orientar neste seu processo, como uma forma assim de agregar no seu processo, sabe? Uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito cuidadora, uma pessoa que tem um senso maternal muito grande em si, que tem uma inteligência emocional muito grande. E é como se essa pessoa entrando na sua vida, ela fosse te ajudar no seu processo, te apresentar novas formas de enxergar a vida, te apresentar novas formas de enxergar suas emoções. Aqui me veio uma outra mensagem. Arcanjo Rafael está te convidando a trabalhar o perdão de uma mãe. A rainha de copas com pajem de copas, eu vejo pra mim assim como trabalhar o perdão da figura materna. Para um grupo de pessoas, eu sinto que é mais uma questão de trabalhar o perdão da figura paterna, como eu mencionei lá no comecinho da mensagem. Para um outro grupo de pessoas, eu sinto que é trabalhar uma ferida com a figura materna. Alguma ferida emocional com relação à figura materna. Agora eu tenho uma outra mensagem muito específica. Arcanjo Rafael está te convidando a trabalhar e ele está te trazendo essa cura mais especificamente se aqui você é uma mãe que foi abandonada com o seu filho. Se você é uma mãe, talvez... E sabe o que eu sinto? Essa mensagem é bem específica. Eu sinto uma mãe que foi abandonada, grávida, estando grávida. Uma mãe que foi abandonada durante a gravidez, se você já passou por isso, né? Ou se você está passando, enfim. Se você já passou ou se você já está passando. Uma mãe que foi abandonada durante a gravidez. E isso ainda trouxesse um sentimento que precisa ser trabalhado. Mais especificamente, liberar o perdão. E, obviamente, trabalhar o perdão é um longo processo, né? Aqui o 5 de copas. E trabalhar isto, né? Eu posso estar me comunicando com uma mãe, com uma pessoa que é mãe. Ou que precisa trabalhar questões com o feminino e com a figura materna. Qual a mensagem final, por favor? A ruptura. Bom, os amantes. A totalidade.
rainha de paus. Eu estou me comunicando com uma pessoa, isso é uma outra mensagem, que está prestes a se tornar uma imperatriz. E o que eu quero dizer com isso? A imperatriz, ela reúne todas as rainhas. Ela reúne a rainha de ouros, a rainha de espadas, a rainha de copas e a rainha de paus. Todas. E mais especificamente, aqui eu sinto que você está carregando bastante a força da rainha de ouros. Você carrega bastante a força da rainha de paus. Você está carregando muito uma força do rei de espadas no lado masculino. Mas o que está faltando para você é trabalhar a força da rainha de copas, que é as emoções. Para que então você venha se tornar uma imperatriz. Está faltando trabalhar as suas emoções. Agora, numa outra perspectiva, sim, eu reforço, né, a mensagem reforça sobre essa questão de talvez ter sido abandonada por algum parceiro ou por alguma figura masculina. Enfim, algum abandono durante a gravidez ou uma mãe e um filho que passou por um abandono. A rainha de copas com o pajem de copas. E aí, depois disso que aconteceu, focou muito mais na questão da matéria, na questão mental e na espiritualidade, mas encobriu as suas emoções. Então, o Arcanjo Rafael está te convidando a trabalhar as suas emoções, a trabalhar o perdão e a trabalhar e a enxergar de uma forma diferente, trazer para sua consciência mais especificamente essa questão que você vivenciou. Tipo, qual o aprendizado disso? Qual o aprendizado mais específico que você teve com essas questões? Enfim, e trabalhar de volta as suas emoções. E aí isso volta lá numa primeira mensagem que eu já comecei falando, que eu não vou me lembrar mais especificamente agora, que é muito disso, sobre saber distinguir o que é você não deixar suas emoções transparecer e sair cortando tudo e todos, como uma forma de um mecanismo para não se magoar novamente, de uma forma que está a nível inconsciente seu. Isso é uma questão. Então, então é assim, basicamente foram assim várias mensagens, mas eu sinto que é um convite para você trabalhar suas emoções, né? Reforçar essas questões, buscar a sua espiritualidade, reforçar o seu contato espiritual. E aqui nós temos o Arcanjo Rafael te trazendo essa ajuda para o seu chakra cardíaco. E eu sinto que durante esse seu caminho, uma pessoa pode cruzar os seus caminhos. E assim, eu não tô falando mais especificamente de nível afetivo. Pode ser uma pessoa, um amigo que vai te ajudar, sabe, nesse seu processo. Uma pessoa que vai ser muito amiga, muito parceira, que vai te trazer uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre como olhar para suas emoções, sabe? Pode ser uma pessoa que vai... Se a gente tá falando assim de um parceiro que você vai encontrar ao longo do seu caminho, é uma pessoa que, ou uma parceira, né, que vai te cuidar, que vai te dar afeto, que vai te dar carinho, que além de tudo vai ser amigo e amiga, ou amiga, enfim. Mas essa carta da totalidade, ela meio que pede para que você confie, né? Se jogue nisso. Então, assim, trabalhar a sua confiança também. Se você em algum momento já se sentiu muito traído, muito traída, é preciso restabelecer a confiança, e isso é uma coisa demorada. Mas que você não desista de trabalhar isso e que você possa dar um passo de cada vez para ir curando essas questões dentro de si. E para finalizar, você pode trabalhar o seu chakra cardíaco escutando a frequência. Eu acho que a do chakra cardíaco é 417, eu não me lembro, mas agora eu tenho uma playlist aqui só de frequências que eu coloquei, então você pode pesquisar lá que tem a frequência do chakra cardíaco. É um convite para você estar mais em meio à natureza, em meio aos animais, caso você goste dos animais, né? Para que você venha buscar uma terapia integrativa para te ajudar no seu processo. E, obviamente, se você não está em um processo psicoterapêutico, que você venha buscar um profissional na sua cidade, né? Verificar com o seu profissional se é importante você buscar a ajuda médica de um psiquiatra, olhar toda a questão da parte da ciência, né? Mas com relação à espiritualidade e à visão holística, você pode escutar a frequência, estar em meio à natureza, buscar a yoga, a meditação, trabalhar
frases de afirmação de amor próprio, trabalhar o seu processo de amor próprio, sabe? Tirar um tempo do seu dia para fazer atos de autocuidado, sabe? Cuidar de si, cuidar da sua aparência, nutrir o seu ser de coisas boas, de coisas que alegram o seu coração, escutar músicas que você goste, estar com uma pessoa que te faz bem. Enfim, atos de autocuidado que você sabe que você pode acrescentar no seu dia a dia, que você sabe que vai te ajudar de alguma forma. Vou finalizar com uma mensagem de um arcanjo. Se ressoar com você, pode ser que você conheça essa pessoa a nível afetivo, que eu mencionei aqui, durante um retiro espiritual, caso você pretenda fazer algum retiro espiritual, ou num local religioso. E isso é como se você conhecendo essa pessoa, você vai conhecer essa pessoa num local religioso. Essa pessoa especificamente que eu mencionei. Qual a mensagem final, por favor, espiritualidade? Qual a mensagem final com o arcanjo, por favor? Qual a mensagem final? Eita, muitas. Ué, nenhuma? Olha só. Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael. Estilo de vida saudável. Faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios físicos regularmente para uma ótima saúde. Então, se aqui você negligenciou a sua saúde física, Arcanjo Rafael também está te convidando a olhar para a sua saúde física. Se aqui a gente não está falando de uma questão mais voltada para a vida emocional, e obviamente está tudo interligado, como eu mencionei, né? É um convite para você olhar para a sua saúde física, tendo um estilo saudável, um estilo de vida saudável, né? Uma dieta, dormir adequadamente e exercícios físicos regularmente. E no fundo, Arcanjo Miguel, intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Então, se o seu desejo é de fato se curar, trabalhar o seu processo, que você seja claro sobre os seus desejos e se concentre no seu processo e não desista dele, sabendo que às vezes a gente vai ter momentos que a gente vai talvez regredir, que a gente vai estagnar, mas que a gente sempre pode continuar e não desistir do nosso processo, porque o processo de cura é exatamente isso. É algo que não é linear, ele não é reto, ele oscila e tudo bem oscilar. E enfim, a questão é não desistir, não desista de si. Enfim, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, eu peço sua contribuição no canal, né, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, para que outras pessoas também possam se beneficiar da leitura. E é isso, nós nos vemos, um abraço.